E aí, se bom dia a todos, né? Esse aqui é o nosso sexto encontro, a nossa sexta aula de neuropsicologia. Como nós tivemos um contratempo técnico, né? Na semana passada, então hoje eu vou prolongar a nossa aula como forma de repor a aula da semana passada até o conteúdo da nossa prova, que era realmente o que estava planejado, a gente encerrar até a parte de avaliação neuropsicológica. Hoje eu coloquei para vocês lá um texto sobre avaliação neuropsicológica em um contexto muito específico, que é o Alzheimer. Alguém que está na sala nesse momento conseguiu ler o artigo? Leu, Simone? Pronto. Eu falo muito, né, sobre as várias possibilidades de inserção do neuropsicólogo no mercado de trabalho, sobre o papel desse neuropsicológico, por exemplo, num diagnóstico diferencial, que é o que o artigo traz. O que para você, Simone, foi uma surpresa desse papel do neuropsicólogo? O que para você foi assim, nossa, né, isso aqui eu já estou cansada de escutar a mulher falar? Me conta aí. Eu não sabia sobre as fases do Alzheimer e como que isso funcionava. E eu achei muito interessante ele falar sobre o cuidador também, sobre como que ele é afetado e tudo mais. E a avaliação cognitiva, eu achei interessante que ela é integrada ao processo para avaliar o Alzheimer e a fase que ele se encontra. Isso. Olha só, primeiro a questão do diagnóstico diferencial, né? Pode estar acontecendo várias coisas com esse sujeito que começa a ter comportamentos diferentes do que ele tinha anteriormente, inclusive de lembrar de coisas simples, né? De aprender coisas novas. Pode ter muita coisa relacionada. O neuropsicólogo vai lá e ele vai fazer uma avaliação cognitiva, ele vai fazer uma avaliação de memória, ele vai fazer uma avaliação de atenção, ele tem que conhecer sobre os hábitos, né, do cotidiano dessa pessoa, ele tem que entender como que está a vida familiar desse sujeito. Então, a avaliação neuropsicológica é aquele momento em que a gente vai pegar várias pecinhas, centenas de pecinhas de um quebra-cabeça chamado ser humano. Então, o Alzheimer é um diagnóstico, né, deixa eu já concentrar. É um diagnóstico que vai exigir a gente eliminar outros diagnósticos, ou a gente eliminar condições do próprio ambiente. A gente precisa entender esse sujeito de forma integral. E quem faz essa compreensão, né, essa inferência sobre essa integralidade do sujeito é uma boa avaliação neuropsicológica. A gente faz avaliação neuropsicológica sozinha? Não. Por exemplo, falei a questão do sono, né? Se o paciente tem algum transtorno, algum distúrbio do sono, a gente precisa do acompanhamento de um médico especialista no sono, para saber. Por quê? Porque questões de memória, de rebaixamento de humor, de dificuldade de atenção, podem estar relacionadas com o ronco, com a apneia do sono. E não necessariamente com Alzheimer. Ah, mas na família dele tem, né? O pai teve Alzheimer, o vô teve Alzheimer, e aí naturalmente a gente já vai para a questão biológica. Mas ele não é só o biológico. A avaliação neuropsicológica, ela preza por compreender esse ser biopsicossocial. Está passando por questões econômicas, né? Por questões que envolvem o ambiente de trabalho. Pode estar influenciando? Pode. Percebam quanta coisa está envolvida na compreensão de um diagnóstico diferencial. Núbia. Oi, Gabi? Isso. Eu queria até falar, porque já que a gente está discutindo sobre o Alzheimer, nesse sábado agora vai ter um encontro internacional de cuidados em Alzheimer, de 9 a meio-dia. Então, assim, vai ser vários temas abordados. Eu acho muito interessante. Se alguém quiser participar, eu posso mandar lá no grupo. Gabi, por favor, já envie no grupo e já compartilhe com os colegas
E eu quero que todo mundo use essa informação que a Gabi acabou de trazer para vocês entenderem a importância dessa disciplina de neuropsicologia, trabalhar o que é a nossa segunda fase, né? Segundo módulo, que a gente vai trabalhar seminários sobre Alzheimer, sobre Parkinson, sobre distúrbios do sono, sobre transtornos, né, psiquiátricos. Aí você fala assim, mas por que o psicólogo precisa aprofundar nessa área? Ele precisa aprofundar porque precisa ter conhecimento sobre, inclusive, as demandas psíquicas que o paciente ou a família traz para dentro do consultório. Então, Nube, eu não vou trabalhar com avaliação neuropsicológica, eu não trabalharei com neuroreabilitação, mas você vai trabalhar com psicologia comunitária? Você vai trabalhar com psicologia jurídica? Você vai trabalhar com psicologia da aviação? Pronto, você precisa ter conhecimento sobre atenção, sobre memória, sobre um cognitivo preservado ou com algum déficit. E essa disciplina não é para formar neuropsicólogos. Ninguém sai dessa disciplina neuropsicólogo. Ninguém sai apto a fazer uma avaliação neuropsicológica. Mas todos vocês precisam sair daqui compreendendo esse ser de forma integral, que você vai receber, seja lá onde for, no seu contexto de trabalho, assim que você terminar de formar. Tá bom? Então, obrigada, Gabi. Compartilhe lá, tá? Com os colegas. Tá, por nada. Continuando, quem mais leu o artigo? Acabei de mandar aí as informações, aí tem mesmo o link para fazer inscrição. Aí eu vou mandar também lá no grupo da sala. Ah, obrigada, amor. Eu não sei, Gabi, se quando a gente grava aqui, se o chat fica gravado também. Isso aí não entendi ainda. Mas se você vai compartilhar no grupo da sala, a gente já resolveu a questão, né? Muito obrigada. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai retomar um pouquinho do que é a avaliação neuropsicológica. Então, avaliar as funções, quais são os nossos objetivos, né? Avaliar as funções cognitivas, que foi o que a Simone falou, que traz no texto, emocionais e outros, no sentido de quê? De esclarecer um diagnóstico. Eu posso dizer se realmente o médico, ou né, o psiquiatra, ou o psicólogo que está atendendo esse paciente, se o diagnóstico que está sendo levantado como hipótese está dentro dos resultados que nós encontramos na avaliação neuropsicológica. Correlacionar dificuldades com diversos segmentos da vida. Por quê? É uma avaliação ecológica. Essas dificuldades vão oferecer comprometimento na vida escolar do sujeito, no cotidiano, na vida diária, né? Nos comportamentos sociais. O que ele traz como demanda, o que ele traz como déficit, isso vai influenciar na vida desse sujeito em que ponto? A avaliação neuropsicológica vai entender isso. Eu já contei para vocês algumas vezes, né? Se eu sofro um acidente, se eu só tenho uma lesão no cérebro, e essa lesão vai afetar uma área de operações matemáticas básicas. E eu não trabalho com operações matemáticas básicas. Isso vai influenciar mais ou menos, vai ter maior ou menor impacto na minha vida. Menor impacto. Por quê? Porque eu não vou precisar parar de trabalhar, não vou diminuir meu autocuidado, né? A avaliação neuropsicológica tem esse ponto. Vou lá descobrir o que está em déficit, vou correlacionar com os dados que eu já tenho desse paciente, e, inclusive, eu vou verificar se isso vai ter um maior ou um menor impacto na vida dele. Identificar através da avaliação das funções mentais superiores. Então, vamos avaliar memória, atenção, linguagem. Tudo isso eu preciso avaliar para verificar o que está comprometido e o que está preservado. Porque pode estar comprometida a memória e, na verdade, assim, está apresentando, né, um déficit na memória, e o que está acontecendo realmente foi uma lesão na área da atenção. Quando eu tenho o retrato, vou chamar assim, do que está comprometido e do que está preservado, eu vou poder fazer uma proposta de intervenção. É a partir
da compreensão do que está preservado, que eu elaboro uma proposta de intervenção, de reabilitação. Então, a avaliação neuropsicológica, ela tem o objetivo de levantar o que está comprometido, mas com o intuito de encontrar o que está preservado. Eu vou repetir em todas as aulas isso. Vygotsky, eu não posso me apoiar naquilo que o sujeito não tem. Ele não está com a memória boa, ele não está com a atenção boa, ele perdeu, né, a capacidade de compreensão da linguagem. Isso é o que está em déficit. Como que eu vou me apoiar no que está em déficit? Eu preciso me apoiar naquilo que está preservado. E a avaliação neuropsicológica busca isso, né? Deixa eu ver aqui. Oferecer suporte à equipe de intervenção. Equipe. A avaliação neuropsicológica, ela vai trabalhar dentro de uma equipe multiprofissional. Essa equipe, com as informações da avaliação neuropsicológica, ela vai poder planejar e vai poder executar programas individualizados ou não, dependendo, né? Se estiver no hospital, se estiver no centro de reabilitação, mas a proposta é que seja um programa individualizado de reabilitação. Por que individualizado? Porque o contexto de vida de cada paciente é diferente. Todos têm Alzheimer. Beleza, eu tenho 10 pacientes com Alzheimer. Mas, nesses 10 pacientes, eu tenho condição social, econômica, familiar, de trabalho, de história de vida, completamente diferente um do outro. Então, precisa ser um programa individualizado de reabilitação. Por quê? Porque dessa forma eu vou aumentar a possibilidade de sucesso. Tudo aquilo que que a gente está procurando trabalhar precisa ser considerado os 3 aspectos, bio, psicossocial, tá? Posso também contribuir com escola e familiares através da análise das funções psicológicas. Dessa forma, eu consigo orientar os professores, orientar a família, criar estratégias que vão possibilitar a superação das dificuldades daquela criança. Isso é importantíssimo. No Brasil, nós temos poucos pesquisadores que trabalham com avaliação neuropsicológica no contexto escolar. Se eu não estiver enganada, eu já passei um texto para vocês da professora Isabel Razinho, já? Alguém me dá um feedback aí. Sim, não. Estou falando sozinha. Professora, por nome eu não lembro. Não, Isabel Razinho. Então, anotem aí. Isabel Razinho. Isabel Razinho é uma neuropsicóloga especializada em demandas escolares, tá? Foi minha orientadora, minha supervisora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa professora, ela trabalha com questões de dislexia, descalculia, dificuldade de aprendizagem, disgrafia, todas as questões que estão envolvidas na aprendizagem infantil, é objeto de pesquisa dela. E um outro pesquisador também, que trabalha junto com ela, trabalha especificamente com a questão de descalculia. E as pesquisas são voltadas para intervenção no contexto escolar. Isso é difícil da gente encontrar, mas é uma área que está em crescimento e é importante vocês conhecerem um pouquinho, tá? Acompanhar a evolução da reabilitação. O sujeito chega com uma lesão. A gente faz uma avaliação neuropsicológica, a equipe multiprofissional vai elaborar um planejamento, né, de intervenção para esse sujeito, e a intervenção começa. A gente precisa acompanhar. Esse planejamento está funcionando bem para esse sujeito? Esse planejamento está sendo, foi incorporado na realidade dele? Está funcionando? A avaliação neuropsicológica volta e faz a avaliação para verificar o antes e o durante esse programa de reabilitação. E observar o nível de funcionamento operacional. Então, a avaliação neuropsicológica, ela busca fazer essa avaliação ecológica que eu disse para vocês.
Tá bom, tem um comprometimento na área da linguagem, mas o quanto esse comprometimento está prejudicando aquele sujeito dentro do contexto que ele vive? Isso é fundamental, tá? A avaliação neuropsicológica, nós vamos encontrar de duas formas. Nós vamos encontrar a que a gente chama de completa ou estendida, né? E vamos encontrar aquela que é focada ou breve. Vou explicar para vocês a diferença entre as duas. Então, o objetivo é investigar as condições cognitivas, comportamentais e psicológicas de um indivíduo. Nós vamos realizar entrevistas, vamos aplicar questionários, vamos fazer testes específicos, vamos utilizar instrumentos lúdicos. Tudo vai depender da forma de avaliação que eu vou utilizar, se ela será completa ou se ela será breve. Professora, quando que a gente usa uma, quando que a gente usa outra? A avaliação neuropsicológica completa, ela vai tentar utilizar o maior número, ela vai tentar avaliar o maior número possível de funções cognitivas. Então, eu tenho lá sintomas, né, neurológicos, por exemplo, do artigo que vocês leram hoje, tem sintomas que parecem Alzheimer. Ok, aí o paciente chega para mim. Eu preciso verificar se ele realmente tem Alzheimer ou se é um outro comprometimento. Então, eu vou avaliar a eficiência intelectual, eu vou avaliar memória, tanto verbal quanto visual, eu vou avaliar a visoconstrução, eu vou avaliar a velocidade de processamento das informações, eu vou avaliar os vários tipos de linguagem que precisa estar preservado nesse sujeito, naquela faixa etária, naquela fase do desenvolvimento. Eu vou avaliar a atenção, vou avaliar as funções executivas desse sujeito, vou avaliar características de personalidade, vou avaliar questões relacionadas ao humor. Olha quanta coisa eu avaliei. Avaliei tudo isso, são peças separadas. Vocês concordam comigo que até aqui eu estou apresentando para vocês peças separadas do jogo, né? Então, olha aí, linguagem, vários tipos de linguagem, memória, atenção, né? Funções executivas, características de personalidade, está tudo separado. Quando eu faço essa avaliação neuropsicológica completa aqui, eu preciso pegar todos essas funções que foram testadas e conectar as informações. Eu preciso estabelecer relação entre elas. Por isso que eu digo para vocês que é um grande quebra-cabeça. Eu pego a pecinha eficiência intelectual, né? Pego a pecinha funções executivas, pego a pecinha linguagem receptiva, linguagem... Pego cada uma dessas pecinhas e eu tenho que articular essas informações. É só depois de articular essas informações que eu fiz uma avaliação neuropsicológica completa desse sujeito. Fazer só uma, duas ou três avaliações aqui de funções não me dá uma avaliação neuropsicológica completa. Mas quando fazer? Sempre que possível. Sempre que possível a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica completa, tá? Agora, protocolo. Quais são os testes que eu vou utilizar? Quais são as funções que eu vou utilizar? Isso, gente, vai depender do ambiente que eu estou oferecendo essa avaliação neuropsicológica. Se eu estiver oferecendo dentro de um ambiente hospitalar, que eu tenho um protocolo a seguir, por exemplo, eu estou num hospital oncológico infantil, tá? Eu vou ter um protocolo desse hospital, ou seja, quais são os testes que eu vou utilizar sempre com qualquer criança. Por quê? Porque ele precisa gerar dados estatísticos. Ele precisa gerar dados para pesquisa. Isso vale também para um laboratório dentro de uma universidade. O objetivo da universidade não é apenas atender a comunidade, é também produzir, né, ter uma produção científica. E a produção científica, ela exige um protocolo de avaliação neuropsicológica. Quais são os testes que eu sempre vou utilizar? Por quê? Porque eu vou comparar resultados. Faz sentido isso para vocês, gente? Mexe a cabeça. Sim? Pronto. Então, a avaliação neuropsicológica eu vou utilizar sempre que possível, porque ela é mais abrangente,
porque eu vou poder conectar as informações de uma maneira muito mais segura, né? Muito mais profunda. Agora, o tipo, quais são os testes que eu vou utilizar para cada uma dessas funções vai depender do protocolo escolhido. Dentro do meu consultório, o protocolo escolhido tem que estar baseado nos testes que eu tenho. Teste que eu tenho no consultório, teste que eu sei aplicar, teste que eu sei corrigir, teste que eu sei correlacionar com outros testes. Então, se lá no hospital tem um protocolo de atendimento, se lá no laboratório de pesquisa tem um protocolo de pesquisa, né? Dentro do consultório eu preciso considerar quais são os testes que eu tenho, que eu domino na aplicação, que eu sei fazer essa, né, conexão. Mas nos 3 casos que eu dei exemplo, eu preciso considerar na avaliação neuropsicológica completa o maior número possível de funções. Faz assim para mim. Ok, professora. Beleza. Bom, e na avaliação neuropsicológica breve? Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ficar fácil de entender, né? Quando eu quero auxiliar um diagnóstico de uma patologia muito específica, por exemplo, uma amnésia, tá? O sujeito sofreu uma lesão, ele tem uma amnésia. Eu posso verificar funções muito específicas. Ou quando chega para mim uma demanda judicial, né? Já aconteceu de chegar para mim a seguinte demanda. O juiz, foi assim, é uma paciente adulta que tinha rebaixamento cognitivo e a mãe faleceu. Quando a mãe faleceu, a família entrou com um pedido de que o salário, né, da mãe ficasse para essa filha, porque ela tinha rebaixamento cognitivo. Pronto. Aí chega a demanda do juiz para mim. Quero que faça avaliação de inteligência. Aí, o juiz pode não ter conhecimento sobre isso. Ele não é obrigado a saber. Então, eu tenho que devolver para ele. O que é uma avaliação completa? Se ele quer uma avaliação completa, né? Ou por que ele está pedindo só avaliação de inteligência. E aí ele me devolve a seguinte informação: eu conheço a família, eu conheço essa pessoa, eu sei que ela tem rebaixamento cognitivo, mas eu preciso de um documento para anexar ao processo de que ela realmente tem um rebaixamento cognitivo e o nível do rebaixamento cognitivo. É só isso que me interessa. Eu não quero saber o nível de funcionamento, né, dessa paciente. Pronto. Aí eu posso, já que é isso que ele está querendo, fazer uma avaliação breve. Eu posso simplesmente fazer uma avaliação do estado, né, mental, utilizando o Mini-Mental. Posso utilizar aí como que está a atenção e a memória desse sujeito e o QI. Pronto. Percebam que mesmo numa avaliação neuropsicológica breve, eu não vou aplicar um único teste. Perceberam? Mas eu vou aplicar os testes que estão relacionados com a demanda que chegou para mim. E aí eu chamo de avaliação neuropsicológica breve. Esse aqui, ele não vai ter um protocolo se eu estiver utilizando em ambientes diferentes. Agora, é comum a avaliação neuropsicológica breve em contexto hospitalar. Crianças que estão em internação, por exemplo, tem algum problema renal, tem alguma doença renal que está sempre sendo internada, sempre em processo de tratamento. É comum também pedir uma avaliação neuropsicológica breve naquele momento que ele se encontra internado para algum procedimento médico, tá? Núbia, mas é tão estranho porque assim, a gente imaginava a avaliação neuropsicológica dentro do hospital, ou dentro do consultório só. Mas não, a avaliação neuropsicológica pode ser utilizada, gente, inclusive para contratar uma pessoa que precisa ter uma habilidade de precisão. Vocês sabiam disso? Quando eu tenho
quando eu tenho um cargo que eu preciso conhecer características de personalidade, de atenção, de memória, flexibilidade cognitiva, né? Grandes empresas costumam pedir uma avaliação neuropsicológica desse sujeito. Assim que terminar, viu, gente? Vocês entram pelo mesmo link. Então, qual que é a função aí desse exame neuropsicológico, dessa avaliação neuropsicológica? Eu vou avaliar diferentes domínios e depois eu vou fazer a conexão entre esses diversos domínios. Eu vou avaliar memória, atenção, capacidade de planejamento, linguagem, capacidade de julgamento, de percepção visual, né, de destreza visual e motora. Sim, mas eu não utilizo essas informações de forma isolada, eu tenho que conectar essas informações. Esse é o papel da avaliação neuropsicológica. Porque quando eu conecto essas informações, eu verifico o que realmente está trazendo prejuízo para o sujeito. Num protocolo básico, né, aquele protocolo que eu vou seguir em hospitais, em pesquisa, eu preciso fazer testes de orientação, de atenção, de percepção, de linguagem, de inteligência, de funções executivas, né, de praxia motora, de destreza motora, e preciso fazer testes de personalidade. O protocolo básico, ele exige a aplicação de testes em diferentes funções. Muito importante vocês entenderem isso. Muito importante mesmo. Qual teste eu vou utilizar vai depender do protocolo do ambiente que eu estou inserida. Ou do teste que eu tenho no meu consultório, tá? Mas o que não vai variar? Não vai variar a função que eu estou e que eu preciso avaliar, tá bom? Numa habilidade intelectual, o que eu preciso avaliar? Vamos imaginar que chega para mim, então, esse caso, esse exemplo. Núbia, você vai avaliar exclusivamente a habilidade intelectual dessa paciente, dessa pessoa, porque eu preciso colocar dentro do processo. Ok. Então, eu vou avaliar o nível cognitivo geral dela. Eu vou avaliar a capacidade dela de raciocínio, de abstrair informações, de formar conceitos, se ela teve aquisição de leitura, se ela teve aquisição de escrita, se ela teve aquisição de operações matemáticas básicas. Então, mesmo quando eu estou avaliando apenas o que o juiz me pediu, que é a habilidade intelectual dessa pessoa, eu preciso verificar todas essas informações. E muitas vezes são testes diferentes que eu vou utilizar. Núbia, só teste? Não, já falei isso em outras aulas e vou repetir. Às vezes eu não tenho como utilizar um teste, mas eu tenho como fazer entrevista, eu tenho como utilizar dinâmicas, eu tenho como utilizar instrumentos lúdicos, tá? Então eu posso avaliar a memória sem necessariamente utilizar um teste de memória. Eu posso avaliar a escrita, posso avaliar a capacidade do sujeito de manter a atenção sem necessariamente utilizar testes específicos para essas habilidades, tá? Eu preciso considerar, e aí, vamos lá. Eu falei para vocês no início do semestre que a disciplina de psicomotricidade seria extremamente importante aqui na avaliação neuropsicológica e extremamente importante também em psicodiagnóstico infantil. Todo mundo lembra disso? Lembra disso? Pronto. Vocês estão prestando atenção nas aulas de psicomotricidade? Estão se dedicando à aula de psicomotricidade? Por quê? Porque quando eu falar aqui de lateralidade, de orientação espacial, eu preciso que vocês lembrem dos conceitos que são ensinados lá pela professora Clê. Tá bom? O psicodiagnóstico infantil, ele vai utilizar todos os conceitos de psicomotricidade para avaliar o cognitivo da criança. Então, para a criança aprender a escrever, ela precisa ter desenvolvido uma coordenação motora global e depois uma coordenação motora fina. Então, é sempre do amplo para o específico. A criança precisa primeiro ter desenvolvido uma coordenação motora global.
E depois ela quer que ela faça o ajuste fino. Como que eu quero que uma criança que ainda está desenvolvendo a coordenação motora global, né, ampla, como que eu quero que ela já tenha habilidade para fazer a escrita cursiva? Não tem como. Ela só vai ter habilidade para desenvolver a escrita cursiva quando ela já está na fase de coordenação motora fina. Quando eu vou avaliar uma criança, eu preciso ter essas informações. Então, vejam, Núbia, eu preciso saber sobre DSM? Precisa. Núbia, eu preciso saber sobre neuroanatomia, neurofisiologia? Preciso. Núbia, eu preciso saber sobre psicomotricidade? Isso é desenvolvimento? Também. Todas essas informações precisam ser articuladas no momento que eu avalio uma única função, que no caso aqui, que eu estou dando como exemplo, é a habilidade intelectual. Né? Esquema corporal, a criança tem noção do corpo dela, do espaço que ela ocupa, ela tem noção de lateralidade já? Qual a fase, qual a idade que a criança já tem desenvolvido, que a gente espera, né? Que ela tenha desenvolvido a lateralidade? Vocês sabem me dizer? Ou ainda tem que aprender lá em psicomotricidade? Por quê? Se não souber responder, ainda precisa encontrar essa informação, porque no atendimento infantil isso é muito importante. Porque chega lá, a criança ainda não sabe direita e esquerda. Aí você fala assim, não sabe ainda direita e esquerda. Mas ela tem 5 anos, não é para ela saber. Se ela sabe, tá fora da curva. Orientação temporal, né? A criança se organiza. Estou dando exemplo de criança de novo, gente, mas por favor, entenda. Isso vale para adulto, vale para idoso também, tá? Núbia colocando a experiência dela nas palavras. Então, orientação temporal. Tem uma atividade, gente, muito bacana. Tenho 3 minutos antes de acabar, vou parar em orientação temporal, tá? Tem uma atividade muito bacana, simples demais, que vocês podem fazer para atendimento de psicodiagnóstico, inclusive, infantil. Você pega 4, 5, tem crianças pequenas, 3 imagens. Isso não influencia, tá? Depende da fase do desenvolvimento. Você pega imagens, assim, mais ou menos, vocês estão me vendo? Então, tá. Pega imagens mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E imagens que contam uma história. Exemplo. Então, tem uma semente sendo plantada, tem uma mudinha aparecendo, tem flores aparecendo, tem fruto aparecendo. Tem a criança colhendo o fruto. Eu contei na ordem, não contei? Numa ordem temporal para vocês? Foi ou não foi? Uma organização temporal. Pronto. Aí, o que vai acontecer? Você pega essas imagens coloridas, imprime. Geralmente, eu plastifico porque eu guardo para outras crianças. E aí, a gente tem numa caixinha. Dependendo da idade, tem um nível dessas imagens, tá? De dificuldade. Pego essas imagens e coloco misturadas, para que a criança coloque em ordem, ou que o adulto coloque em ordem. Ele tem que ter uma orientação, né, temporal, uma organização temporal, para ele colocar na ordem dos fatores, na ordem dos acontecimentos. Tem uma que é bem bonitinha, que eu tenho, que é do cachorro. O cachorro tá todo sujo, o cachorro toma banho, o menino dá banho no cachorro, o cachorro fica todo limpinho, o menino sai para passear com o cachorro. E aí, o que acontece? Tem criança que quer colocar o passeio antes de ficar sujo. Tem criança que quer colocar depois. Não tá certo, não tá errado. Ele obedeceu uma lógica, você precisa fazer ele te contar isso. Olha que bacana, né? Até aqui tudo bem, gente? Querem falar alguma coisa? Vocês têm 1 minuto para falar. Eu vou ficar falando sozinha. Conta para mim. Eu gosto muito dessa parte. Então, eu fico na empolgação, né? De falar. Mas, por favor, eu estou convidando vocês a participarem, a falar. É só que na empolgação eu acabo falando um pouco mais. Nós vamos sair da aula agora. E aí todo mundo volta imediatamente para a gente dar continuidade, tá bom? Certo?